boa noite. Estamos começando o programa Não é Bem Assim. Hoje nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação e, claro, também o Plano Municipal de Educação, aquele que foi desenvolvido aqui na cidade de Montenegro. Por isso eu recebo aqui no programa Não é Bem Assim a Rita Júlia Carneiro Fleck, que é coordenadora pedagógica de ensino fundamental, e também a Silvana Schellenberger, que é secretária interina de educação aqui de Montenegro. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. A gente entender a complexidade de todo esse plano aí, né, nacional. Como é que funciona, né? Então, explicando um pouquinho, né, o que é o plano nacional, assim, como é que o municipal se desenvolve a partir dele? Então, assim, o plano nacional, né, é uma lei ordinária, né, a lei 13.005, que ela foi aprovada em 24 de junho de 2014. Então, em dia 26 de junho, ela já começou, dia 25 de junho, ela já começou a valer, né? E a partir da aprovação dessa lei, os municípios foram intimados, né, pela União, a fazer seus planos municipais de educação. Municípios que já tinham a revisão e municípios que não a elaboração completa, que é o caso de Montenegro. A gente não tinha plano municipal de educação, então historicamente a gente, né, faz uma marca na linha do tempo aí, né, com o nosso plano, e deixando assim muito claro que é um plano de Estado, né, e não um plano de governo, porque ele vai 10 anos, então vai passar muitos governos aí e a gente vai ter que dar continuidade a esse trabalho. Não sei se a Silvana quer fazer um complemento. Ele abrange todas as etapas, né, da educação, né, começando da educação infantil ao ensino médio, né. Então, como a Rita já disse, são metas que vão perpassar os governos, né. Quer dizer, o plano todo são 20 metas, né? 20 metas, e dentro dessas 20 metas, muitas estratégias, né, que contemplam essa realidade e que são adequadas, né, estudadas e adequadas para a realidade do município. Como é que foram as etapas, assim, de construção desse plano, assim, depois dessa aprovação e agora, né, o que se faz? E agora, né, a gente tinha um tempo muito curto, né, na verdade a gente recebeu esse compromisso em agosto, né, de 2014, e a gente teria que dar conta, né, até no máximo abril de 2015, para ter todo o processo de aprovação, né. Então começou com a composição da equipe técnica, que seria uma equipe da secretaria, que teria que fazer a dinamização desse trabalho. Então até a então diretora do departamento, a Terezinha Pitinini, né, ela foi uma das organizadoras desse processo, né, e a gente então a partir daí foi feita revisão das portarias, para inclusão de membros da comunidade. Então quanto maior a participação da comunidade, melhor, né, mais democrático é o processo. Ao todo, a gente fez 28 integrantes de entidades montenegrinas participando e que deveriam compor, então, o Fórum Municipal de Educação, que seria esse fórum, ele avaliou todo o processo de trabalho, né, que foi ocorrendo. Então, essa é a primeira etapa, a largada, então, foi aí. E depois, uma segunda parte, vem como que aconteceu toda essa caminhada, né. Então a gente começa com as equipes, montando equipes técnicas, né, com pessoas especialistas e dividindo essas metas, essas 20 metas entre essas pessoas, né, e fazendo estudos. A partir desses estudos, o diagnóstico, né, adequando a meta do plano nacional e do plano estadual, o diagnóstico do município, como que ele se enquadra dentro disso, e aí a gente consultou sites oficiais, o Observatório do PNE, o INEP, o IBGE, para você compor essa nossa realidade. Entrevistas com as escolas, né? E a gente foi montado então todo esse diagnóstico pelas equipes de trabalho, que posteriormente elas apresentavam as suas produções no Fórum Municipal de Educação. Então o fórum foi assim de extrema importância, porque ele consolidou tudo isso, né? Foi uma caminhada assim que eles estavam no processo acompanhando. Então, cada grupo de metas apresentado era reapresentado para o fórum, que fazia avaliação, sugestão, e tudo isso depois ia para um texto base, né, dentro desse processo. E depois de tudo consolidado, né, todas as metas, as 20 metas, a gente fez a Conferência Municipal de Educação, no dia 26 de março, onde todo esse trabalho desenvolvido foi apresentado para a comunidade, né? E de novo foi avaliado, reavaliado, sugerido, né? E foi para daí a finalização do documento, diagramação, né? A gente teve muito apoio do Conselho Municipal de Educação,
com a nossa assessora técnica, a Vandert Gribler. Então ela esteve junto nessa caminhada. Então foi bem democrático o processo, bem participativo. O que foi o maior desafio, assim, um grande desafio disso? Essa complexidade do plano, é um prazo às vezes curto também para tanto trabalho, assim, o que foi mais complexo, assim, mais difícil mesmo? Eu acho assim que foi a complexidade do trabalho a ser desenvolvido num tempo tão curto. Eu acho que a gente precisaria mais tempo. Até a gente brincava no final, agora que a gente estava pronto para começar essa caminhada, né? Mas é o tempo que foi realmente curto, a gente teria que ter investido mais tempo nisso, mas... Até pensando no nosso número de alunos, né, em questão de rede, né, para o município de Montenegro, né, em torno de 10 mil alunos, né, na rede municipal, estadual, particular, né. Então, assim, pela complexidade do tamanho do município, que nosso município já é um município grande, né, eu acho que talvez o tempo realmente foi um pouco curto, mas eu acho que foi contemplado, tentamos, né. Houve muita participação da comunidade, né, os diversos segmentos participaram, colaboraram, né, participaram realmente, efetivamente, né. E isso foi assim um cronograma de trabalho muito rigoroso que a gente teve que cumprir, né. Então foi estabelecida essa comissão técnica, né, da secretaria, estabeleceu, a gente vai ter que tem tantas metas e a gente vai ter esse tempo para terminar, né, para dar conta. Então isso foi muito bem cronometrado, então a gente teve 10 encontros com o fórum para apresentar as metas, né? E cada encontro que tu tinha que dar conta de um grupo de metas e diagnósticos e estratégias. Então esse cronograma assim foi muito fechadinho e foi cumprido à risca para a gente poder dar conta. Para que desse certo mesmo. Vamos falando um pouco das metas, então, são 20 metas, né, como a gente já falou aqui, divididos em 3 grupos, né. O primeiro deles é o direito à educação básica de qualidade. Uma das questões é da creche, né, da educação infantil para as crianças de 4 e 5 anos. Qual a realidade aqui em Montenegro quando se fala em educação infantil, quando se fala em creche, em atendimento? A educação infantil, né, os 4 e 5 anos, a nossa obrigatoriedade a partir de 2016, né, atender 100% dessas idades, né. Mas Montenegro já está bem adiantado nessas idades, né. Praticamente nós não temos mais crianças nessa idade aguardando, pelo menos todas as famílias que nos procuraram para incluir as crianças foram incluídas. Inclusive nós temos vagas ainda nessa idade sobrando, né? Nós temos diversas vagas sobrando tanto na educação, nas creches, né? Nas EMEIs, quanto nas escolas também ainda há vagas, né? Então praticamente a gente considera que quem nos procurou foi atendido. Essa é uma meta já quase cumprida aí, né? E quanto à idade de creche, que é de 0 a 3 anos, né? Diz aqui no plano que a partir de 2016, 50% deve ser atendido, né? Montenegro já está em torno de 70% atendido, né? Porque hoje nós temos uma demanda de vagas de crianças aguardando somente no B1, né? Que é de 0 a 1 ano, e no maternal 1, que é de em torno de 2 e 3 anos. Então, o nosso déficit ainda está nessas duas idades. Nas outras idades, nós temos vagas sobrando, né? Nós estamos fazendo, assim, por zoneamento, seguindo a lei, né? Cumprindo a lei do zoneamento. Então, as crianças estão sendo inscritas, né? De acordo com a sua localização, tentando, assim, chegar à escola mais próxima sempre, né? Adequando a lei. Então, assim, dependendo do bairro, tem alguma deficiência, mas no bairro mais próximo já tem a vaga sobrando. Então, a nível de município, nós estamos com vaga sobrando nas demais idades, né? Só um déficit ainda, como eu já disse, no B1, de 0 a 1 ano, e no maternal 1, de 2 a 3 anos. Essa é uma das metas que foca na educação infantil. Também tem a questão do ensino médio. Não, eu só queria ainda da educação infantil falar assim, ó, o quanto que a gente tem investido na formação continuada do profissional. Porque a gente acredita que isso vai fazer muita diferença, né, nessa formação integral dessa criança que chega ali, que não é só o cuidar, né, mas é toda a complexidade, né, que envolve a educação. Então, a formação continuada, a Secretaria tem investido bastante na formação dos professores, por etapas, berçários, maternais, jardins, até a gente agora tem uma formação de jardim semana que vem, né, que é a nossa última do ano dentro da etapa. Depois a gente também tem o Encontro Municipal de Educação que vai contemplar essa etapa novamente. Então, é uma preocupação do município
qualificar esses professores e assistentes de escola, inclusive, né, para dar conta dessa etapa. E não só os professores da rede municipal, né? Abrangendo também Olá. aquelas conveniadas com o município, né? São os professores integrados e assistentes da Sociedade Beneficente, Lar Espiritualista Lar do Menor, né? Também algumas particulares, né? Também foram convidadas e contempladas, então, nessas formações. Só entrando aqui antes da gente fazer o nosso intervalo, já está quase na hora também, mas a questão do ensino fundamental, tem aquela questão da alfabetização até o 3º ano, né? Como é que isso está em Montenegro? Também a conclusão do ensino fundamental lá no 9º ano, com a idade ideal, que é a de 14 anos. Isso já é uma realidade em Montenegro, isso já acontece, isso precisa ser adaptado também, como é que está? Então, em Montenegro, né, a gente aderiu ao pacto, né, que é uma ação indutora já do Plano Nacional de Educação, para contemplar essa alfabetização na idade certa, né. Então, a gente tem professores formadores, 85% dos professores participam do pacto, mas ainda no 3º ano a gente ainda tem um funil aí de reprovações que tem que ser reavaliado, e eu acho que a gente está no processo de uma revisão pedagógica e de reestruturação desse trabalho, né. E agora com esse plano aí já tem uma estratégia de mudança. Para já ter uma caminhada melhor. E no ensino fundamental, né, que foi a tua outra pergunta, os anos iniciais a gente superou as expectativas do IDEB, a gente foi muito bem, 5,9 a nossa meta, né, em termos de município e estado, toda a rede. E depois a gente, só no ensino fundamental, anos finais ainda, a gente tem muito que caminhar, né, e tem toda, né, a diversidade, a complexidade do adolescente que entra nessa fase, e a escola tem que investir realmente nisso, né. A educação. Perfeito. Então agora a gente faz uma pausa aí na conversa, mas a gente já volta para falar de outras metas também que compõem o Plano Nacional e o Plano Municipal de Educação, né? Não é bem assim de falta daqui a pouquinho.